E aí pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos juntinhos aqui para a segunda consulta do dia, sempre um prazer te receber, e essa é a nossa segundinha então aqui de hoje, né? Com o seguinte tema: ser feliz ou ter razão? O que posso esperar dele ou dela a partir de agora? Então, você vai mentalizar a pessoa amada, o ser de luz, e a gente vai ver pelas cartas qual é a tendência deste alguém para se comportar ao seu lado a partir de agora. Será que é a pessoa que vai preferir caminhar pela razão, apegando-se ao orgulho, à necessidade de ter razão, de estar certo, a pessoa que não abre mão dos próprios pontos de vista, né? E está sempre querendo ganhar uma briga, ter razão em tudo? Ou será que é a pessoa que vai pegar mais leve, deixar fluir um pouco mais, vai preferir ser feliz, fazer mais concessões, abrir mão de certos pontos de vista, porque não tem problema, eu estou preferindo agora ser feliz, não preciso estar certo o tempo todo. Então, o que você pode esperar? É alguém que vai optar por ser feliz ou por ter razão ao seu lado, numa caminhada com você? Tema interessante, hein? Vamos ver então o que as cartas vão nos revelar. Amparo da espiritualidade aqui nessa consulta com a linha dos baianos. Trouxe a vela na cor amarela, nos trazendo esse axé. Os baianos que afastam os males, que nos trazem alegria para viver, a garra para viver, né? Quebram mandingas, enfim. Então, se você está precisando dessa energia, desse axé, usa o campo dos comentários aí para deixar o seu nome para vibração, nome de conhecidos, familiares ou apenas iniciais, como você achar melhor, e apresenta também os seus pedidos à espiritualidade. Pede aqui para a linha dos baianos, para a força dos baianos. Se você precisar de um nome, pode usar o nome Zé Moringa, tá? Baiano que me acompanha. Então, apresente os seus pedidos, pede com fé, certo? Se for a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever comigo, te aguardo, vem aqui para o dia a dia, estou sempre colocando as cartas, né? Então se inscreve, ativa o sininho aí e deixando o like, galera, todo mundo deixando o like aí, que também é uma força importante aqui para o canal, para a sequência desse trabalho que eu estou sempre fazendo com muita dedicação a vocês, certo? Então, a gente vai ler o tarot tradicional, baralho cigano e baralho comum para desenvolver esse tema aqui. Já vou passar as cartas aqui para o lado e vou te mostrar as pedrinhas que você tem para escolher, que na verdade você já está visualizando aí quais são, mas eu vou mostrar mais de pertinho. Ó, temos aqui o jaspe vermelho na minha mão esquerda ou a amazonita na minha mão direita. Então escolhe uma das duas para você participar da leitura. Pausa o vídeo se precisar, né? Se for necessário aí um momento mais de calma para você fazer a sua escolha. Pode assistir as duas também, se você quiser. Contraindicação para isso não tem não, mas se você conseguir direcionar, então é mais legal, né? Vou começar trabalhando pelo jaspe vermelho. A amazonita vem na mesa depois. Só deixa eu tirar a notificação daqui para não nos atrapalhar. Pronto, vamos nessa. Então salve a espiritualidade, salve a linha dos baianos, salve a Bahia, que possamos ser abençoados, amparados, protegidos e inspirados por essa força, alcançando aqui as melhores orientações das cartas, para o nosso entendimento e para o nosso equilíbrio emocional. Começando a sua leitura pelo tarô, então já arrumei os arcanos maiores, estou arrumando os menores, para a gente partir aqui para a nossa prosa. Muito bem, então vamos às suas cartas. O que você pode esperar dele ou dela? É alguém que vai priorizar ser feliz ou vai insistir em ter razão? Seu primeiro arcano maior, a roda da fortuna, junto com o 6 de ouros que está vindo aqui. Aí nós temos a força com o 4 de espadas. Isso aqui é muito interessante, essa combinação, já vou explicar para você por quê. O eremita está vindo aqui também, junto com
Cavaleiro de Copas. Olha, uma leitura muito boa que nós temos aqui, gerando boas perspectivas, viu? Porque se você sente que tem aquele ser de luz ao seu lado, que é a pessoa teimosa, orgulhosa, tinhosa, por que não dizer, né? Aquele sujeito que não abre mão de estar certo, de ter razão, né? Aquela cabeça dura. Então, a gente vê um lampejo aqui de mudança nesse aspecto muito importante aí para você, tá? E eu acho que vale a pena você ficar sabendo que é alguém que está considerando a importância de ser feliz, ao invés de estar certo o tempo todo, né? De se basear só pela razão. Veja uma energia de mudança importante nessa roda da fortuna que traz mais do compartilhar, certo? Então, aquela pessoa mais disposta a compartilhar, a se abrir, a gerar equilíbrio, harmonia. Então, isso já diz muito respeito a uma equidade, a uma relação, inclusive, de mais respeito, né? Da pessoa que vai respeitar mais o seu ponto de vista, vai perceber que você tem a acrescentar e que as suas ideias são bem-vindas, não é aquela pessoa querendo te impor as coisas o tempo todo, tá? Essa leitura é para você ver o que você pode esperar. Então, a tendência comportamental dele ou dela com você a partir de agora, daqui para frente. Então, a gente está pegando uma energia importante de mudança, tá? E eu falei que essa combinação aqui, quando eu estava colocando, era importante, era significativa para você, porque eu vejo justamente o que pode ser aquela pessoa muito resistente, controladora no arcano da força, dando aqui uma trégua disso no 4 de espadas, tá? Então é aquela pessoa que entende que esse comportamento de querer controlar as coisas, de ter razão, de estar sempre certo, essa necessidade que muita gente tem, né? De querer estar certo, de querer ter razão em tudo, aquela pessoa que senta no orgulho e não sai dali, tá? Vejo que é alguém que pode ter se dado conta de que essa postura causou sofrimento, causou problemas que poderiam ser evitados, então eu vejo uma trégua nisso, exatamente nessa linha de pensamento aqui da força, da pessoa resistente à mudança, querendo ficar no controle de tudo o tempo todo, achando que sabe mais, né? E sempre vendo defeitos em tudo, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu vejo alguém dando um tempo desse comportamento. E aí já vimos a energia de mudança ali gerando mais equilíbrio, gerando mais do compartilhar, né? Uma situação onde as coisas fluem melhor, tá? E aqui, nessa combinação, eu tenho o eremita que eu acredito que esteja mostrando uma pessoa refletindo muito sobre o que pode estar acontecendo ou o que tem acontecido entre vocês e quanto uma mudança é bem-vinda. Pode ser aquela pessoa que está parando para pensar melhor, entende que há espaço para mais coisas boas, né? E que uma mudança de postura, às vezes uns pequenos ajustes, sabe, no modo de ser, dá para gerar mais possibilidades. E aí eu vejo esse cavaleiro de copas, né, falando de alguém, então, se dando mais as emoções, eu acredito que se permitindo mais, se abrindo mais com você, tendo mais a te oferecer em termos de afeto. Então eu vejo alguém buscando muito aqui um caminho de felicidade, certo? O tarô abriu para você então de uma forma extremamente positiva, no meu entendimento, na minha avaliação aqui, considerando o tema, o que a gente está analisando, né? Se é alguém que vai então priorizar ser feliz ou ter razão, apontamos muito mais para um caminho de felicidade, para alguém mais afim. Então, pegando mais leve com as coisas, sabe? Eu acho que isso realmente gera boas perspectivas, independente da sua situação aí. Esse é um tema, gente, que vale para todo mundo, né? Não importa se você está em um relacionamento, ou se você está separada, querendo voltar com alguém, se você está mentalizando uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, né? Então, independente de qual seja o seu caso, a gente está vendo uma questão comportamental e o quanto essa questão comportamental vai atrapalhar ou ajudar no sentido das oportunidades que podem surgir. Então, essa leitura traz realmente bons presságios aqui, começando pelo tarô. Vou colocar para você agora o baralho cigano. Vamos lá.
Aliança é a sua primeira carta, a carta da cigana, a chave e a carta dos peixes, tá vindo aqui para você. Então o baralho cigano com essas 4 cartinhas aqui trazem situações muito positivas, né? A aliança traz uma situação de parceria, então a pessoa que se coloca mais ao seu lado, e para se colocar mais ao seu lado, sabe que é necessário se adaptar mais a você, se adequar mais ao contexto de uma vida a dois. Então, assim, abrindo mão de certos pontos que funcionam bem quando a pessoa está sozinha, quando ela se propõe a estar com alguém, ela tem que realmente deixar certas situações de lado, abdicar de algumas coisas, que é para abrir espaço na vida para se caber alguém ao lado, né? Então a gente tem essa situação, acredito eu, de uma pessoa se colocando mais para viver com você, uma situação de mais parceria, portanto, mais compreensão, mais valorização, né? Então eu vejo muito de transformação aqui, de uma pessoa que passa a agir de uma forma que cabe mais, que combina mais com a ideia de se relacionar, tá? A carta da cigana, a carta da mulher, traz uma característica muito forte do emocional, né? Ao passo que a carta do homem fala mais da razão, a carta da mulher no baralho cigano traz mais da parte emotiva. Então, isso já responde muito para nós também. É a pessoa querendo ser feliz ou ter razão, pegando o caminho de onde a emoção aponta para a felicidade, fluindo mais, se permitindo mais, né? A experimentar inclusive os próprios sentimentos e manifestar isso. A pessoa mais preparada, querendo viver mais, né? Ao invés de ficar se aferrando, se apegando à necessidade de estar certo, de ter razão e de criar disputas, sabe? Que muitas vezes acontecem exatamente por isso também. Quando a gente quer prevalecer sobre alguém. Não vejo, então, alguém querendo prevalecer sobre você agora. Pelo contrário, vejo uma situação de parceria, né? Mas lado a lado, somando forças, um poder acrescentar ao outro, tá? E aí nós temos aqui um caminho de sucesso e de prosperidade entre vocês, então alguém que está mirando nessa energia, conforme as cartas da chave e dos peixes aqui nos apontam no baralho cigano, uma pessoa que está mirando nessa energia, tá? Se colocando nesse caminho. Então isso daqui não combina muito com querer ficar tendo razão, aquela pessoa orgulhosa, só do meu jeito, é a pessoa que está fluindo no sentido de fazer dar certo. E para dar certo, né, a gente tem que fazer pequenos ajustes, a gente tem que saber se adequar, se adaptar, né, valorizar a pessoa que temos ao nosso lado, porque é só assim que a felicidade flui, né? Não dá para ser feliz sozinho querendo ter alguém ao lado, que simplesmente a gente vai ver como uma marionete que faz as nossas vontades, né? Então não dá. E é alguém sabendo disso, então se principalmente você vê a pessoa como aquela pessoa que eu descrevi lá no comecinho, cabeça dura, o cara que né, o sujeito cabeça dura, teimoso, tinhoso, orgulhoso, né? Aquela mula muitas vezes que não muda de ideia, que chegou ali, empacou, travou, né? Enquanto não der a razão pro sujeito, ele não se mexe, né? Então eu vejo muito disso podendo mudar, vejo uma pessoa mais leve, fluindo mais, sabe? Assim, recebendo o convite da vida para mudar e se propondo a mudar mesmo, dando uma trégua naquela necessidade de querer estar sempre no controle, né, e ver defeito em tudo e achar que faz tudo melhor, tá? Então eu vejo isso gerando também um certo cansaço, a pessoa percebendo que isso cansa e que precisa ser mais leve, tá? Daí é que eu acho que aparece muito da ideia dele ou dela de, sabe, só passar a se colocar no caminho de felicidade e não viver esquentando mais a cabeça com certas coisas que eu acho que consomem muito da energia, e alguém se dando conta disso, tá? Então a gente está vendo aqui um caminho de muita coisa boa aí. Veja, esse tema não é para falar, olha, vai dar tudo certo, né? Vocês vão se entender, é a pessoa que vai casar com você, não é para isso, né? É para a gente ver se é alguém que está se propondo mais a ser feliz ou ter razão. Ao passo que nós estamos vendo, né, as cartas apontarem para alguém que vai se colocar num caminho de preferir ser feliz com você, priorizar a felicidade, isso facilita muito uma caminhada, né?
para uma relação ter mais harmonia, para uma reconciliação aparecer onde está faltando. Por exemplo, pessoas separadas. De repente, o que está atrapalhando muito? Uma conversa, um caminho de reconciliação, de volta. O orgulho, a necessidade de ter razão, né? De talvez até ambas as partes na defensiva, cada um de vocês se defendendo. Não, eu tô certo, não, eu que tô. Então, sabe, essa coisa que aí fica dificultando de se dar o primeiro passo. Vejo isso mudar então também. A pessoa mais leve, né? Mais flexível, se permitindo mais. Então, abrindo mão de querer controlar, de ter razão, facilita. Dar o primeiro passo, né? Colocar uma palavra onde está faltando, às vezes é isso que falta. Ambos querendo conversar, mas alguém precisando, né? Abrir essa energia, dar um primeiro passo, e eu vejo alguém fazendo isso. Então, são cartas que apontam aqui para facilitar uma reconciliação. O que será depois, aí pela frente, é outra história, né? Mas ao passo que a gente está vendo alguém preferindo, priorizando ser feliz com você, facilita demais, né? Para reconciliar, para harmonizar uma relação, para haver mais conversa entre duas pessoas onde está faltando a energia de entendimento, de comunicação, de compreensão. Então é esse caminho que a gente vê se abrindo entre vocês. No baralho comum está vindo aqui a Rainha de Ouros, o Rei de Copas, a Rainha de Espadas e o As de Espadas. Bom, o que eu tenho aqui, então, pelo baralho comum, é a seguinte situação. Veja uma pessoa ambiciosa com você, mas também afetuosa ao mesmo tempo. Isso envolve objetivos e isso envolve um cuidado para caminhar ao seu lado. A pessoa, de repente, sabendo melhor aquilo que quer e como precisa te tratar, o que precisa alimentar, né, a dois, para que objetivos em comum sejam atingidos. Então, essa parte de ambição mostra o quê? A pessoa que faz planos, que pode estar olhando mais atentamente para onde quer chegar ao seu lado e sabendo que mudanças comportamentais são importantes, né? A gente se colocar mais no lugar do outro, não querer ficar batendo de frente, não alimentar a discussão que não tem nada a ver, esse tipo de coisa. Vejo entre vocês um caminho de mais entendimento, de mais espiritualidade, inclusive, e de um sabendo como tratar melhor o outro. Vejo essa situação aqui no baralho comum. Então, aquela coisa de cura emocional, de encontrar mais aconchego no outro, mais acolhimento, isso está surgindo aqui e eu acredito que muito dessa característica ajuda a afastar a minhoca da cabeça, de desconfianças, medo de que existam mentiras, sabe? Falsidade, essas coisas. Eu acho que mais da verdade pode ser experimentada, então afastando esse tipo de minhocas da cabeça mesmo, de preocupações que podem haver entre vocês. E a gente tem aqui no baralho comum uma grande confirmação no sentido do que se pode viver a dois, ou seja, há um propósito, há um motivo para vocês estarem juntos, sim, e alguém que vê muito sentido na sua companhia. Por isso mesmo eu acredito que é a pessoa que está numa fase agora de olhar mais para si, de revisar a própria conduta. Vimos ali o eremita, né? Então é alguém refletindo, de repente pensando sobre os próprios atos, vendo onde está acertando, onde está errando, se propondo a mudar. Muito na sua leitura apontou para um caminho de mudança, para alguém que se coloca de modo a fazer valer mais do que há de possibilidades, considerando uma vida a dois. É alguém que vê sentido ao seu lado. O baralho comum, então, nos coroou essa leitura para você com esta informação, certo? Então, aqui está a sua resposta com todos os detalhes que surgiram. O que você pode esperar dele ou dela a partir de agora? É alguém que vai priorizar ser feliz ou ter razão? Ser feliz, tá? Claro, não espere também assim mudanças imediatas, milagres. A pessoa que hoje está de um jeito com você, amanhã já vai estar de outro. Isso está surgindo com base nas reflexões. Então isso é um processo interno que a pessoa está se dando conta, está percebendo que precisa agir diferente e aí dá para esperar coisas boas gradativamente daqui, tá? Muito bem, essa foi a sua leitura. Então deixa o like se você ainda não fez isso, deixa o seu comentário, me conta como você se sentiu, como essa leitura fluiu para você, pontos onde você pode ter se identificado mais ou menos na nossa leitura que é coletiva, né? E eu sempre tento
te lembrar disso também. A leitura é coletiva, então os detalhes podem alcançar mais algumas pessoas, outras nem tanto. Pode ter uma consulta aqui do canal comigo, onde você vai se identificar totalmente com o que foi dito. Você pode ter a sensação de que está na minha frente, que eu olhei as cartas para você. Em outra consulta, talvez nem tanto, isso é natural. Saiba, aquilo que está fluindo para você na consulta, ótimo. Aquilo que não está fluindo para outra pessoa, né? Dentro aqui da nossa coletividade, certo? Então, gente, muito obrigado, tá? Muita gratidão por você estar aqui comigo. E agora eu vou recolher para trocar a pedrinha e a gente lê as cartas para quem fez a outra escolha da mesa. Já recolhi tudo aqui, vou trocar a pedra. Agora vem a Amazonita, para quem fez a segunda escolha, então, para essa consulta. E pausa para um golinho de água antes de seguirmos, gente. Bora lá, então. Ser feliz ou ter razão, o que você pode esperar dele ou dela a partir de agora. Salve a espiritualidade, salve a força dos baianos, peço sua proteção, sua iluminação, sua inspiração para nos mostrar aqui pelos oráculos aquilo que precisamos ver, que seja mais compatível com a nossa necessidade de compreensão neste momento. Começando com você pelo tarô, já arrumei os arcanos maiores, agora estou aqui nos menores. Vamos lá. Suas cartas na mesa. O primeiro é o arcano da torre, que está vindo junto com 3 de copas. Isso é importante. Combinação aqui que tem um significado bem forte, junto com o julgamento vindo na sequência para você, acompanhado do 3 de paus. A temperança e a rainha de espadas. Muito bem, então vamos lá. Olha só, então ser feliz ou ter razão, o que você pode esperar dele ou dela? É a pessoa que vai ficar sendo orgulhosa, querendo estar certo o tempo todo, né? Ou a pessoa que vai fluir, vai priorizar ser feliz, agir de modo mais leve com você. É o seguinte, galera, eu vejo aqui a seguinte situação. O primeiro arcano que veio na mesa para você foi a torre, né? Indica uma fase onde as coisas podem estar em uma situação de dificuldade, sofrendo processos de transformação e de repente coisas que parecem estar se perdendo, né? Que é a energia caótica da torre, uma energia que não é fácil realmente de a gente atravessar, é uma energia de correção de trajetória, certo? E aquilo que parece uma destruição deixa uma base para permitir uma reconstrução. Então muito daqui indica, de fato, correção de trajetória. No caso, com o que a gente está pesquisando aqui, correção de comportamento, eu diria, né? Então, assim, um olhar mais atento para a vida, com a forma como a gente às vezes tem que tratar a pessoa que está ao nosso lado, né? A pessoa, de repente, revendo ali a forma de te tratar, a forma de se comportar com você, né? Vendo coisas que parecem estar se perdendo e tendo uma atenção importante, dando um olhar para isso, né? Um cuidado maior. E eu vejo, então, essa transformação gerada pela torre, trazendo aqui um fluxo emocional importante nesse 3 de copas, que são situações para se comemorar, para se celebrar a dois, decorrentes de uma energia de parceria, de união, de soma de forças. Então eu vejo aqui a pessoa passando a te dar mais valor, né? E eu acredito que vendo mais onde possa ter errado, para
mudar isso, né? Então, saindo um pouco daquela necessidade de ter razão, de estar certo. Como eu falei lá, até brincando junto com a galera que estava comigo na primeira pedrinha, aquele sujeito tinhoso, cabeçudo, cabeça dura que, né, quer estar sempre certo, quer sempre ter razão, tudo é do jeito dele, se não for, né? Então a pessoa já emburra, começa a ser pirracenta, né? Então assim, principalmente se você acha que, de fato, a pessoa que você está mentalizando combina com essa maneira de ser. Se é alguém que age muito assim com você. Vejo muito disso se transformar, então, aqui nas cartas, né? Com essa torre, que é a pessoa que está vendo que assim não dá certo. Existe aqui uma correção em andamento, gerando mais possibilidades emocionais. E quando a pessoa se volta mais para a emoção, ela vai entender a importância do sentir e abdicar da ideia de querer estar certo em tudo, ter razão em tudo, né? Então eu vejo uma situação mais leve aqui surgindo entre vocês, considerando que você pode esperar dele ou dela. E olha que significativo, veio o arcano da torre, então, que traz uma correção aqui, né? Talvez eliminando aquilo que não funciona bem, para fluir mais das emoções entre vocês, para que ele ou ela se entregue, se permita mais a experimentar o que vale a pena com você, e isso tudo passando a fluir de uma maneira mais leve. Vejo uma nova etapa entre vocês, o que pode ser um recomeço, uma mudança comportamental que eu acredito que abre aqui possibilidades para que uma relação possa funcionar melhor a partir da seguinte ideia. Vamos deixar um pouco disso tudo para lá e vamos ser felizes a partir de agora? Vamos começar de novo? Reconciliação, volta, pessoas separadas. O julgamento combina muito com a oportunidade para isso. Mais uma chance, tá? Que a vida dá, um reencontro e que é possibilitado justamente por uma nova forma de agir, por se permitir mais das emoções. Então, muito do que eu expliquei também para a galera que participou da primeira pedrinha. Talvez pessoas separadas, cada uma em um canto, e ambas na defensiva. Não, eu tô certo. Não, eu que tô. Não, então não, eu vou ficar aqui mesmo. Até... Olha eu aqui, né, viajando já. Mas é assim mesmo, né, que acontece. Aí o que acontece? Uma das partes, então, começa a ver que precisa mudar, que precisa sair da necessidade de estar certo, de ter razão e fazer o que, ó? Oi, cheguei aqui, né, para se aproximar. E aí, talvez vocês dois queiram conversar, talvez existam saudades de ambas as partes, né? Mas essa coisa da razão, de eu tô certo, não, você que errou, transferir culpas, esse negócio, acho que está atrapalhando muito. Então, a partir daqui, com o que a gente está vendo, daquilo que desmorona com a torre, que são as situações complicadas, e aí fica uma base para se reconstruir, a gente já vê muito espaço para uma relação ser renovada ali, né? Principalmente com a energia do 3 de copas, mostrando que tudo vale a pena. Então é alguém que sente que vale a pena com você, sente que vocês podem ser felizes, que vocês têm pontos a se comemorar a dois. E nem tudo é só problema quanto parece, né? Quando a gente muda o foco, a gente vê mais da beleza das coisas. E vejo, então, alguém com esse olhar para você agora. E aí a gente vem para cá, para esse recomeço, para novas oportunidades e para a vida fluir de forma mais leve. O julgamento traz muito disso, peso que sai das costas, né? Bagagem emocional negativa da qual a gente se desvincula para seguir mais fácil pela vida, né? Aproveitando mais a jornada. Então isso combina demais com reconciliação, com um casal que pode passar a viver de forma mais harmônica. Por quê? Mais respeito, né? Mais acolhimento, as ideias sendo mais valorizadas, mais espaço para se dizer o que pensa, o que se sente, sem o receio de será que eu vou ofender, será que isso eu posso falar, eu não posso, né? Então eu vejo mais desse fluxo aí entre vocês e esse julgamento junto com o 3 de paus que está trazendo perspectivas, horizontes a dois. Então é alguém apontando para frente, levantando a cabeça e vendo onde vocês podem chegar juntos. E para isso a gente tem alguém então que entende a importância de abrir mão de certos pontos de vista, de achar que está certo, de achar que sempre faz direito e ver defeito e problema em tudo, né? É alguém olhando mais para o que vale a pena entre vocês e sentindo que essa é a maior parte, no fim das contas, tá? Então vejo essa mudança de foco que é essencial. E olha aqui a temperança.
é a paz, é a tranquilidade, é a bruxinha ali de boa, meditando, zen. Então é alguém se vendo assim com você, querendo buscar essa energia, promover essa energia com você, de ficar numa boa, a paz, a harmonia, a tranquilidade, a cura das emoções aqui na temperança também. Então, um caminho de felicidade. Por quê? Ter razão, ficar batendo de frente, quem está certo, quem está errado, meu ponto de vista é melhor do que o seu, eu faço isso melhor do que você, não combinam com a temperança, gente, tá? Então a temperança mostra alguém querendo ser feliz com você, não esquentando mais a cabeça com certas coisas que causaram problemas. Tudo bem, é assim, tá certo. Também aprendendo-se a perdoar, a relevar, né? Então a pessoa que flui de uma maneira mais leve. E eu vejo aqui na Rainha de Espadas a pessoa que está focada no que quer viver com você. Rainha de Espadas é determinação, é um arcano muito forte de energia da pessoa que sabe o que quer para conquistar o que sente que é importante para a vida. Então é alguém sabendo melhor o que quer viver ao seu lado, né? E por isso mesmo eu vejo muito de transformação aqui. Então o tarô apontou para você de uma forma muito positiva, começando a sua leitura, né, mostrando a pessoa que vai priorizar sim ser feliz, vai reconhecer alguns pontos. Vejo uma energia de mudança importante, principalmente se você entende que o ser de luz que você tem ao seu lado não está tão iluminado assim, está mais para o ser trevoso do que para o ser de luz, né? Porque é aquele sujeito tinhoso mesmo, que está sempre querendo bater de frente, eu estou certo, eu sou melhor, eu tenho razão, e aí o negócio trava, né? Por quê? Você se vê na posição de sempre ter que fazer as vontades, né? E aí, como é que você fica nessa história? Então eu vejo justamente a pessoa abrindo mão, descendo desse trono aí, né, para que exista um nivelamento entre vocês, uma equidade, de modo a um estar ao lado do outro para acrescentar, para somar forças mesmo, uma energia de parceria que gera exatamente esse resultado aqui do 3 de copas, da felicidade a dois, de bons momentos, daquilo que se possa celebrar em decorrência de uma união, alguém se vendo, portanto, ao seu lado e entendendo que é importante para isso. O tarô nos apontou então nessa direção. Vamos continuar para você, colocando agora o baralho cigano. São as cartas do baralho cigano. Temos o cachorro como a primeira carta, a âncora sendo a segunda, os pássaros a terceira carta, a última carta aqui, a quarta do seu baralho cigano, desta leitura comigo. Vamos lá. Carta do cachorro, energia de companheirismo junto com a âncora, estabilidade emocional. Ou seja, alguém querendo estar ao seu lado, desfrutar da sua companhia mesmo, né? Com os pássaros, mais disso, a ideia de um poder contar com o outro, a comunicação fluindo, né? As ideias sendo consideradas reciprocamente, mais da compreensão da paciência também para se viver, né? Então, se é aquela pessoa estourada, impaciente, muito por isso, quer ter razão, quer estar certo, veja a pessoa, então, olha, dando uma sossegada nisso aí, tá? Nessa energia que está sempre ali prestes a estourar, a pessoa, né, sem paciência e sempre irritadiça, vejo isso mudar também. Por quê? A temperança já mostrou, né? Ali esse aspecto também um pouco mais zen, que vai equilibrar essa energia. Então, isso é desequilíbrio, gente. A pessoa que está sempre irritada, impaciente e por isso mesmo sendo pouco compreensiva, é desequilíbrio. Então, a partir do momento onde surge aqui a energia da torre, que eu acredito que trabalha certas situações na vida dele ou na vida dela, para que a pessoa possa enxergar melhor como deve agir. Então pode ser aquela pessoa que vai muito no automático e faz certas coisas porque aprendeu a viver assim, né? E de modo inconsciente acaba tendo um padrão de comportamento e não consegue enxergar espontaneamente que dá para mudar, que dá para fazer diferente, até que a vida pode apontar algumas direções que nos despertam mais das nossas qualidades, e vejo exatamente isso. E aí o chicote que está aqui, olha, na verdade, eu acredito que vai funcionar como a ideia de alguém que sabe que isso daqui vai acabar
poluindo a relação, ou que está poluindo, que está comprometendo a felicidade, né? A gente não vê como alguém querendo ter razão ou batendo de frente. Veja a pessoa assim, aquela pessoa firme, que talvez de alguns pontos ela não vai abrir mão mesmo, né? Olha, isso de fato é muito importante para mim, vamos dizer assim, nas negociações entre vocês aí. É aquela pessoa que de alguma coisa talvez não queira abrir mão, né? Que vai pensar, vai falar assim, olha, isso de fato é muito importante para mim, então nesse ponto eu sigo firme. Estou disposto a mudar, a abrir mão de outras coisas para estar ao seu lado, a me adequar a você de outras formas, mas isso é parte do que eu sou. E aí isso é normal, né? Isso deve ser respeitado também. A gente não pode esperar que uma pessoa se transforme para estar ao nosso lado. Precisamos ver as pessoas como elas são, tá? Então, inclusive para você, parte da sua personalidade você vai manter, você vai precisar ser firme com isso, se posicionar também, né? Para você preservar a sua identidade, a pessoa que você é. Você não pode se transformar em alguém diferente para ter uma vida a dois. Você vai preservar quem você é e aquele alguém que está ao seu lado vai te acrescentar e vice-versa, tá? Então eu vejo essa questão do chicote mais dentro dessa característica, de certos pontos sendo preservados e uma firmeza para isso também. Para te ajudar a entender o seguinte, não espere que a pessoa mude tudo por sua causa. Talvez também caiba a sua necessidade de ver o outro como ele é, né? Então é um equilíbrio, a pessoa sabendo que precisa mudar, que precisa se adequar a você e você também precisando se adequar ao modo de ser dele ou dela em alguns aspectos. Isso precisa fluir de ambas as partes. E eu vejo então alguém com esse tipo de posicionamento também, o que não vai atrapalhar aqui, tá? Mas é a pessoa mudando muito e sabendo que o exagero desse chicote, às vezes de querer ser a pessoa firme, tudo ali no cabresto, tudo do meu jeito, a pessoa controladora, não funciona, né? Mas sendo firme em alguns pontos, acredito que como deve ser e como você deve ser também, tá? Porque isso traz mais das verdades também de cada um para viver o que vale a pena ser vivido a dois, ok? Vamos colocar agora o baralho comum. Uma questão interessante, até antes mesmo de eu colocar o baralho comum para você, é a ideia de a pessoa mais focada, mais determinada, sabendo melhor o que quer viver ao seu lado. Por quê? Já falei disso na Rainha de Espadas que estava aqui, que é de mais seriedade, né? De uma pessoa mais compromissada, levando mais a sério. E a âncora, que é uma carta que combina muito com a ideia de compromisso, de relacionamento, de estabilidade emocional. Então, não temos uma pessoa que está buscando se aventurar com você ou buscar casualidades com você. É uma pessoa mirando na estabilidade emocional, na ideia de se ter você como uma companhia mesmo. A carta do cachorro está aqui, né? Junto com os pássaros também. Então a gente vê o quanto disso faz parte dos planos dele ou dela com você. Então a gente vê uma situação de correção mesmo, de talvez uma nova fase, como eu disse muito lá no tarô, colocando as cartas para você inicialmente. E mudanças importantes para isso, adequações, né? Concessões. 4 de paus está vindo para você na mesa. 2 de ouros. Um rei de ouros. E o valete de copas. Então, as cartas são extremamente positivas para você aqui no baralho comum também, considerando o que se pode esperar dele ou dela, né? Então é a pessoa que vai ser feliz ou vai ter razão. A gente está vendo alguém que vai priorizar ser feliz com você e que vai se adaptar mais à ideia de uma relação, te acolher mais, levar mais em conta as suas ideias, né? Houve um detalhamento muito importante aqui para você entender que a leitura está fluindo nessa direção, ao invés de apontar para aquela pessoa que vai teimar, que vai sentar em cima do orgulho e não vai sair, que vai bater o pé, né, e querer ter razão, tá certo o tempo todo. Não vejo alguém assim não, tá? Definitivamente há mudanças importantes, adequações importantes aqui para uma vida a dois. E aí eu vejo agora, no baralho comum então, aqui entre vocês, a ideia de paz, de harmonia, que já estava na temperança lá no tarô, vem no baralho cigano também. E para que exista essa vibração, a gente vê alguém então apontando para felicidade, para priorizar ser feliz, porque de novo não vai combinar, né, a ideia de ficar alimentando brigas, confusões,
a pessoa controladora, querendo estar no domínio da situação o tempo todo, só as próprias vontades satisfeitas. Isso não é paz, isso é desequilíbrio. Então a gente vê um caminho de paz, de mais entendimento surgindo entre vocês. E para que isso seja mostrado, nós vemos uma pessoa que se adapta melhor, né? E que abre mão de certos pontos de vista, releva certas coisas, procura ser alguém melhor, né? Uma companhia mais agradável para fazer valer a pena o que se tem para viver, e que a gente está vendo aqui. Vejo ainda mais conversas entre vocês, mais diálogos, mais passeios aqui no baralho comum também, tá? Então assim, uma vida sendo mais desfrutada, mais leveza, e eu acho que isso abrindo espaço para vocês experimentarem mais coisas juntos. Isso mostra mais de alguém que está optando por ser feliz, querendo aproveitar a vida, pensando em algo para fazer, vamos em tal lugar, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez. Isso tudo vai somar para vocês. Estou vendo esse tipo de situação aqui. E isso traz muito da ideia de conquista, de um relacionamento que pode se firmar, de uma volta que realmente reaproxima duas pessoas para mostrar aquilo que estava deixando de ser vivido e o quanto se perdeu de tempo. Vejo muito disso aqui também surgindo entre vocês, e isso resultando em uma energia de leveza, de prazer, de um sentimento puro, que é o que a gente quer viver, né? Faz parte, combina com a ideia de ser feliz, de a gente apontar para viver uma situação leve. Então, não brigando por qualquer coisa, não importa se eu estou certo ou se eu não estou, só quero ficar numa boa com você. Vejo mais então dessa condição, desse alguém se apresentando para viver com você. Tudo isso, gente, vai facilitar demais reaproximação, reconciliação, harmonia para um relacionamento, tá? E se você está conhecendo alguém há pouco tempo, conheceu alguém há pouco tempo, melhor dizendo, está surgindo um clima aí, isso tudo já vale para você saber também qual é o posicionamento deste alguém diante da vida agora, para você saber o que se pode esperar, né? Já que é também parte do que está no nosso tema para essa consulta, que você pode esperar dele ou dela. Então, isso já te ajuda a se colocar também ao lado dessa pessoa, porque você está vendo que é alguém com quem vai ser mais fácil de lidar do que difícil, né? Para se resolver assuntos, para se chegar a certos consensos. Então eu acredito que isso vai abrir passagem para coisas boas também. Ok, gente? Então essa foi a sua consulta, a segundinha de hoje aqui comigo. Muito obrigado pela sua presença, deixa o like, deixa um comentário, me conta com o que você se identificou, com o que você não se identificou, né? A leitura é coletiva, os detalhes alcançam sempre mais algumas pessoas do que outras, isso é perfeitamente normal, tá? Como eu falei para a galera que participou também da primeira pedra, vai ter consulta aqui no canal comigo que eu tenho certeza que você vai ter a sensação de que está na minha frente que eu estou lendo as cartas para você. Algumas pessoas dizem isso, inclusive, nos comentários. Em outras, talvez você veja pontos que batem, pontos que não batem. Uma leitura coletiva é assim, né? E eu procuro cumprir esse meu papel com você da melhor forma, me dedicando aqui no dia a dia, te trazendo respostas, né? Fazendo isso como está ao meu alcance para tentar te ajudar, certo, gente? Então, gratidão mais uma vez, um beijo, um abraço e até a nossa próxima consulta no canal.